Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui é mais um vídeo da playlist das videoaulas, né, de transferência de calor por convecção. Hoje a gente vai tratar sobre um tópico que é mais um daqueles casos especiais, né? Eu falei, a gente vem tratando sobre escoamento sobre uma placa plana, e agora a gente entra nesse caso especial, que é o caso do fluxo térmico constante. Para esse caso ele é um pouquinho diferente do que a gente tratou até agora. Todas as soluções que nós trouxemos, a gente trouxe sempre falando, olha, a gente vem lá da solução de Blasio, a gente tem primeiramente nas equações de camada limite. As equações de camada limite hidrodinâmicas, elas são desacopladas da equação de energia, então a gente acha primeiro a solução de Blasio da camada limite, aí baseado na solução de Blasio da camada limite, a gente vai, encontra, esse é um caso laminar, óbvio, e vai, encontra qual que é a solução da solução para a camada limite térmica, e aí a gente, baseado na solução da camada limite térmica, todas as condições de contorno que nós utilizamos foram considerando que você tem uma temperatura constante ao longo da placa. Agora a gente está mudando uma das condições de contorno. Para a gente chegar nesse problema que a gente está falando aqui, a gente teria que voltar lá nas nossas considerações iniciais, mudar essas considerações e chegar à solução, à nossa solução de camada limite térmica para a troca de calor constante. Porque nesse caso agora, se a troca de calor ela é constante, o que acontece necessariamente? Né? Se a gente mantinha a temperatura constante, a gente tinha um fluxo de calor que ia variando, né, ao longo da placa. Né? Você tem fluxos de calor diferentes, a gente calcula um fluxo de calor médio e tal. Agora a gente vai manter um fluxo de calor constante. A outra propriedade, o que é a propriedade física, na verdade, que a temperatura ela vai variar. A temperatura vai variar ao longo de x. A solução para isso, para essa camada limite, a solução para esse número de Nusselt, né, ou até se a gente quiser calcular esse fluxo de calor, na verdade assim, a solução para você ter um número de Nusselt, né, nesse caso aí de fluxo de calor, ela é dada e encontrada, como eu falei, em um dos livros, um dos grandes livros que a gente tem de transferência de calor por convecção, que é o livro do CAIS, aqui, que é Convective Heat and Mass Transfer. Ele fala um pouquinho mais pra frente aqui, ó, tá vendo? Por caso de você ter uma temperatura arbitrária, ele vai ter um caso, acho que é pra frente, que vai falar do heat flux, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Velocidade de campo livre constante sobre uma placa semi-infinita com um fluxo de calor especificado, né? De maneira arbitrária. Qualquer fluxo de calor que você quiser, se você positivo, negativo, qualquer fluxo de calor que você tiver, e ele vai definindo isso. Ele resolve esse problema, na verdade. A solução dele é um pouco além do que a gente costuma ver em cursos de graduação, sabe? A gente não precisa entrar nessa solução dele, mas o que é importante da solução dele é que ele vai achar no final um número de Nusselt, né? E ele tem a consideração de falar, olha, uma das considerações que ele coloca é essa, né? Que a temperatura agora, a temperatura da superfície, ela vai variar com x, ela vai ter uma variação com x, você vai ter que resolver isso daí. Ele até coloca aqui a condição que você pode ter, que seria você ter um comprimento inicial sem ter troca de calor. Tá? Nesse caso que a gente vai mostrar as equações aqui agora, não tem isso, mas a gente mostra como é que você chega nisso também, se for necessário. No final, o Nusselt dele dá esse aqui, ó. Ele é bem parecido, se for pensar, quando a gente obtém aquele Nusselt para uma temperatura constante na parede, ele é o que? 0,332 multiplicado pela mesma coisa que está aqui, ó, por esse Prandtl e por esse Reynolds. É os mesmos fatores, Reynolds elevado a meio, Prandtl elevado a 1/3. Então mudou um pouco, a condição mudou um pouco, mas é porque as condições do escoamento mudaram um pouco também. Então ele vai resolver de uma outra forma isso daí. As condições da física, da térmica, né, da parte térmica mudaram um pouco, então isso muda um pouco como que está essa troca de calor. A gente vai precisar encontrar esse Nusselt aqui, né? Todos os pontos vai ter um Nusselt diferente, vai ter um Nusselt que vai ser agora um Nusselt em cada posição x vai ser diferente. Então vamos buscar isso daí. De alguma forma, vamos entender como é que isso aqui pode ser calculado. Olha, a primeira coisa, né, que a gente tem é isso aqui, essa consideração de que a gente tem o fluxo de calor, ele sempre é definido dessa forma, pela lei do resfriamento de Newton. Isso aqui nunca vai mudar. Só que no caso que a gente tem agora, o nosso fluxo de calor ele é constante. É um fluxo de calor que é definido, é arbitrário. O nosso coeficiente de troca de calor, ele também vai mudar, né? E isso aqui também vai alterar a nossa temperatura. Você está mantendo um fluxo de calor constante, você está alterando o coeficiente de transferência de calor por convecção, esse fator aqui não vai mudar. As condições de campo livre não mudam, né? Mas algo vai mudar também, ou seja, o que vai mudar também vai ser essa temperatura da superfície. A gente pode inclusive isolar para encontrar essa temperatura de superfície da seguinte forma, tá? Eu vou escrever aqui, ó. A gente pode isolar a temperatura de superfície. Ela ficaria assim, ó, temperatura de superfície, opa, estou escrevendo em vermelho aqui, eu vou colocar em preto. Temperatura de superfície agora ela depende de x,
tá? Ela é igual à temperatura no infinito mais esse fluxo de calor que a gente tem na superfície, vou chamar de QS, tá? O S de superfície mesmo, para indicar que ele é um fluxo de calor na superfície, dividido pelo coeficiente de transferência de calor por convecção. Se você não tiver fluxo de calor, ó, se você tiver um fluxo de calor que é igual a zero, a sua superfície é adiabática, isso indica que a sua temperatura de superfície é igual à temperatura infinita em todos os pontos. Aí você vai ter a mesma condição de você não ter troca de calor nenhuma. Tá? Não tem troca de calor, temperatura de superfície é igual à temperatura do infinito. Isso para escoamentos incompressíveis, isso aí tá valendo, tá beleza? Mas o que interessa pra gente agora? Né? A gente não vai conseguir achar necessariamente, a gente precisa então do nosso coeficiente de convecção, que está dentro do Nusselt, né? A gente precisa dele para calcular qualquer temperatura local, porque a temperatura da placa vai variar. Então a gente precisa de um número de Nusselt, a gente precisa dessa definição, e a gente tem isso, essas soluções que são dadas, como eu mostrei, estão no livro do Kais, né? Você pode buscar aqui no livro do Kais a solução, isso aqui é de escoamento laminar, eu acho que esse aqui está no capítulo 10, chega no capítulo 12, ele mostra a solução também para o escoamento turbulento, como é que você chega nela. Ela é até um pouquinho diferente do que a gente vai apresentar aqui, tá? Porque a gente apresenta 0,0308, a dele é só 0,03, não tem mais do que isso não. E, enfim, você tem dois Nusselts que são locais, você pode calcular o Nusselt local dessa forma aqui, ó, para o escoamento laminar e para o escoamento turbulento, tá? E, então você vai ter esse Nusselt, que é 0,453, multiplicado por aqueles mesmos fatores de Reynolds e Prandtl que a gente tem para a camada limite se você tiver temperatura constante na parede. Só mudou então esse fator, né? Se a gente tivesse a temperatura constante, eu vou até colocar isso aqui, ó. Só mudou esse fator. Se temperatura S é igual a constante, a gente teria que esse fator seria igual a 0,332, né? Esse aí seria a mesma coisa. O resto da equação seria a mesma coisa. Teria um Nusselt local definido da mesma coisa para o escoamento laminar. O escoamento turbulento também é parecido, né? O escoamento turbulento, esse fator aqui, ó, ele seria, né, se a gente tivesse a temperatura em S fosse igual a constante, esse fator seria igual a 0,0296. Ou seja, seria a única diferença que a gente teria. Você teria que mudar um pouquinho esse fator aí você tem essa mudança pela condição. O livro fala até sobre isso, né? O livro fala sobre essa condição. Deixa eu voltar aqui para a gente poder ver, né? O livro fala sobre essa condição, fala assim, olha, você tem o número de Nusselt, o número de Nusselt ele aumenta, a gente pode ver isso aqui, né? Não vou calcular não, mas o livro fala aqui, ó, deixa eu botar aqui para a gente ver. Aqui nessa parte, ó, tem as fórmulas do número de Nusselt e ele vai falar que o número de Nusselt ele aumenta 36% para o escoamento laminar comparado à temperatura constante, aumenta 4% comparado para o escoamento laminar, ele aumenta 36%, para o escoamento turbulento ele aumenta 4%. Essa diferença aí é porque é o seguinte, o escoamento turbulento, a física da turbulência que leva essa troca de calor, ela não faz muita diferença se a placa está sendo aquecida constante ou se ela está com a temperatura constante, não faz tanta diferença. A física da turbulência, quando ela entra num problema, ela domina o problema, ela não tem qualquer outro parâmetro, fica menos importante perto da turbulência, porque a turbulência gera mistura, gera vórtices, gera um monte de interações entre as camadas diferentes que você tem de escoamento. Então assim, se a temperatura é constante, se o fluxo é constante, não interessa, não tem tanto efeito assim. O que tem mais efeito é no escoamento laminar, porque você tem o escoamento, ele ocorre em lâminas separadas mesmo, né? Então lâminas que não se interagem tanto, não necessariamente vão se interagir tanto. Então essa mudança de condição de contorno, ela afeta muito o número de Nusselt, tá? Então a gente sabe disso aí, então já sabemos disso. Agora, o que interessaria pra gente? A gente tem que calcular, a gente tem que pensar que assim, olha, para uma placa plana, a gente não vai ter, para uma placa plana, né, que você tem esse fluxo de calor constante, não vai fazer sentido a gente ficar calculando troca de calor média, porque a troca de calor média é constante, é só você multiplicar pela área, você vai saber qual que é a troca de calor que você tem. Mas tem algo que é interessante se calcular, que é a temperatura média da superfície. Olha, eu até esqueci de falar uma coisa, que eu não motivei muito, né? Por que a gente precisa pensar em fluxo de calor ao invés de pensar em temperatura? Nem sempre isso é importante, tá? Acontece que quando você tem um aquecimento de uma superfície, se a superfície é, por exemplo, sei lá, alumínio, uma superfície de alumínio, se aquecer uma parte, trocou calor com essa parte, como ela conduz calor muito bem, rapidamente toda a temperatura vai estar equalizada. Se você tem uma superfície que não
conduz tão bem o calor, vai ser mais difícil disso acontecer. Você vai aquecer numa região e ela não vai equalizar essa temperatura uniformemente muito rápido. Então tem certos materiais que não são tão bons condutores de calor, que você vai ter um fluxo de calor constante, mas não necessariamente você vai ter essa temperatura equalizada. Então, para esses tipos de problema, é importante a gente estar utilizando a formulação de um fluxo térmico constante. Tá? E aí a gente pode pensar onde vai ter isso daí. Tem exercícios no livro que falam de fluxo térmico constante, eu vou passar eles depois na nossa playlist de exercícios resolvidos. Bom, essa parte aqui agora, voltando ao que interessa, então você teria essa temperatura média, né, que seria importante você pensar na temperatura média da superfície. Por que eu estou falando isso? Tem alguns casos que isso não vai ser importante, a temperatura ela vai se equalizar ela se equaliza, né, muito rápido, porque o material é um bom condutor, então não tem tanta variação de temperatura ao longo da placa plana, mas para alguns materiais você vai ter essa variação, é importante que você defina uma temperatura média. A gente vai estar interessado, na verdade, em saber disso daqui, ó. Tanto o nosso fluxo local, né, o nosso fluxo local é definido dessa forma. Opa, acho que eu cliquei uma coisa errada aqui. O nosso fluxo local é definido dessa forma, como a gente falou. Você vai ter é definido pela fórmula que a gente viu aqui em cima, né? Esse fluxo local de transferência de calor. Mas se a gente estiver pensando em um fluxo global, a gente vai ter a mesma coisa. Vai ter uma troca de calor que ela é constante, né? Mas a gente vai ter agora uma certa média de convecção que vai acontecer, um coeficiente médio convectivo, e vai ter uma temperatura, uma diferença de temperatura média. Né? Esse T infinito ele é constante, então você tem uma média de temperatura. Vai nos interessar saber qual que é essa diferença média de temperatura, qual que é essa temperatura de superfície média que eu tenho ao longo da placa plana. Isso aqui é igual ao nosso fluxo de calor que está determinado, dividido por H, certo? Sempre vai ser assim. A gente vai ter que agora pensar em integrar esse H barra, na verdade, né? A gente vai ter que agora encontrar qual que é esse valor H barra, e a partir do H barra definir qual que é o nosso Nusselt, né? Então, a partir disso aqui, nós vamos fazer o seguinte, né? A gente vai ter que fazer a integral, a gente quer saber qual que é esse H barra. Esse H barra nada mais é do que a gente integrar o QS sobre, agora eu vou colocar o L aqui, ó, porque é 1 sobre L, né? E a integral do nosso de 0 até L de 1 sobre o H, o H varia com X, né? Então agora isso aqui é integrado ao longo de Tx. Ou seja, esse aí que é a integral que a gente tem que resolver. E esse H, a gente sabe que pela definição do número de Nusselt, Nusselt é igual a Hx sobre o kappa. Então a gente pode isolar aqui para obter exatamente essa definição do que é exatamente esse x, né? A gente vai ter exatamente escrito dessa forma aqui, ó, vai ser igual a Qs sobre L, a integral de x sobre kappa de 0 até L e o Nusselt de x. Esse aqui é o Nusselt que vai dependendo de x, né? Então isso aqui é integrado ao longo de dx. E a gente agora vai pensar, eu tenho um Nusselt que é laminar, eu tenho um Nusselt que é turbulento. Então vamos primeiro fazer aqui para o Nusselt que é laminar. Ó, fazer o Nusselt aqui, ó, Nusselt de x laminar. O Nusselt de x laminar, qual que é a definição desse Nusselt de x laminar para essa condição? Nusselt x, escrevi errado aqui, ó, Nusselt x ele é igual a 0,453 Reynolds de x elevado a meio e o Prandtl elevado a 1/3. Beleza, essa aqui é a definição dele. Eu tenho o Nusselt que é turbulento também. Meu Nusselt de x turbulento, ele é igual a Nusselt de x, que é igual a 0,0308 Reynolds elevado, Reynolds elevado a 4 sobre 5, né? Acho que até tinha escrito errado aqui, não. Aqui estava escrito errado, só isso aqui é Reynolds elevado a 4 sobre 5, tá beleza? Tem essa definição aí. Reynolds elevado a 4 sobre 5 e o Prandtl elevado a 1/3. Eu vou substituir essas formulações e eu vou fazer o seguinte, vai ficar assim, vai ficar dessa forma. Então a minha diferença de temperatura aqui, ó, média, T infinito médio, ela é igual a, já vou tirar aquilo que não depende de x, né? Então vai ficar igual a QS sobre K, que é o K do fluido vezes L. Isso aqui vai integrar de 0 até, integral de 0 até L de x sobre, primeiramente o laminar, que é 0,453 vezes o Reynolds de x elevado a meio, vezes o Prandtl elevado a 1/3. Isso aqui ao longo de dx. E essa mesma coisa é feita para a parte turbulenta, ó, Ts menos T infinito, médio, é igual a Q, a troca de calor na superfície sobre L, sobre KL,
e a integral de 0 até L de x sobre 0,0308 Reynolds elevado a 4 sobre 5 e o Prandtl elevado a 1/3 integrado em dx. Olha, a única coisa que é dependente de x aqui, é claro que a gente vai ver isso, né? A única coisa que está dependente de x dentro dessas integrais é isso aqui, ó. É o x e o Reynolds, né? É o x e o Reynolds, esse aqui também é o x e o Reynolds. Não vou me estender muito nisso aqui não, vou dar uma simplificada, tá? Vou mostrar para vocês só na parte aqui do laminar, para vocês verem como é que fica. Vai ficar assim, na verdade acho que dá para mostrar os dois, né? Vou fazer assim, ó, isso aqui é igual a QS sobre KL, e eu vou ter 1 sobre 0,453 vezes o Prandtl elevado a 1/3, aqui eu vou fechar aqui de novo essa fração, e aqui vai ficar o que? O Ni elevado a meio, e aqui embaixo fica o U infinito elevado a meio. Esse Ni, esse U infinito, vem do número de Reynolds, definição do número de Reynolds, e aqui dentro fica uma integral de 0 até L de x elevado a meio dx. Essa integral aqui, ó, ela é fácil de ser resolvida, né? A gente resolve ela dessa forma aqui, ó. Isso aqui vai virar igual a 2 sobre 3 L elevado a 3 sobre 2. E isso aqui, se a gente sai simplificando, sai cortando tudo aqui no final, essa definição que vai dar pra gente é o seguinte, ó, vai ficar igual a Ts menos T infinito médio é igual a esse fluxo de calor dividido por K L PR elevado a 1/3 e multiplicado por 2/3, esse 2/3 que vem ali de onde a gente colocou, multiplicado por 1 sobre 0,453, e aqui fica essa definição, ó, o Ni sobre U infinito elevado a meio, e o L, e esse L aqui elevado a 3 sobre 2. Esse L elevado a 3 sobre 2. A gente vai cortar esse L aqui de cima com o L de baixo, vai acabar dando isso daqui, ó. Vai ficar L 3 sobre 2, e aí fica, na verdade a gente dá uma manipulada, né? Você tira esse L para fora, é isso mesmo. Aí fica uma fórmula que fica desse jeito aqui, ó. No final a sua fórmula dá isso aqui, é igual a QS sobre KL PR elevado a 1/3, e fica isso aqui multiplicado, na verdade que é SL sobre K, fica isso aqui, ó, que é SL sobre K, isso aqui fica multiplicado por 0,675 Reynolds de L elevado a meio, e o Prandtl elevado a 1/3, isso aqui tudo menos 1, tá invertido. Então essa definição aqui, isso aqui que está aparecendo aqui dentro, é o que se torna pra gente, isso aqui, ó, é o que vai se tornar pra gente um número de Nusselt. Isso aqui é o Nusselt médio. Vou botar aqui, ó, isso aqui vai ser o nosso Nusselt médio laminar para o caso que você tem um fluxo de calor constante na placa. Essa aí é a definição. Para o Nusselt médio turbulento é a mesma coisa, só que a gente vai ter uma outra, a nossa simplificação vai dar o seguinte, ó, vai dar igual a QS sobre KL, isso aqui multiplicado por 1 sobre 0,0308, Prandtl elevado a 1/3, puxar isso aqui até o final, e você vai ter isso aqui, ó, Ni elevado a 4 sobre 5, sobre U infinito elevado a 4 sobre 5, e a integral aqui agora vai ser a integral de 0 até L de x elevado a 1 sobre 5. Se você fizer as contas, você vai ver que dá x elevado a 1 sobre 5. E essa solução aqui vai dar o seguinte, ó, se a gente resolve ela, isso aqui vai dar um fator que é igual a 5 sobre 6 L elevado a 6 sobre 5. Aí manipulando as coisas uma atrás da outra, você vai cortando os termos, aí no final vai ficar isso aqui, ó, esse Ts menos T infinito, essa temperatura média que a gente quer achar, ele é igual a QS, o fluxo de calor, vezes L sobre K multiplicado por 0,03696 multiplicado, eu vou jogar aqui para baixo, tá? Só para caber, ó. Multiplicado pelo Reynolds, deixa eu ver se tem espaço aqui, tem espaço. Multiplicado pelo Reynolds de L elevado a 4 sobre 5, multiplicado pelo Prandtl elevado a 1/3. Isso aqui
menos 1, tá? Porque está invertido. Então aí, porque a gente na hora que for jogar isso aqui vai encontrar o número de Nusselt, que é isso aqui, ó. O Nusselt médio, estou escrevendo esse Nusselt aqui errado, Nusselt médio em L, ele é igual ao que está dentro desse parênteses aqui, igual a 0,03696 Reynolds de L elevado a 4 sobre 5 e o Prandtl elevado a 1/3. Essas duas definições são as definições dos Nusselts médios que a gente tem. Você vê que esse valor aqui, ó, de Nusselt médio, ele é muito próximo daquele lá que a gente tem, que é o Nusselt médio se você tem uma temperatura de superfície constante, que é 0,037 Reynolds elevado a 4 sobre 5, Prandtl elevado a 1/3. Por quê? Porque quando você tem um escoamento turbulento, não interessa muito, assim, a física do escoamento turbulento ela domina o que está acontecendo. Então não interessa muito o que está acontecendo, você vai ter essa solução aí de Nusselt médio. Se você tiver no Nusselt laminar, olha só, um escoamento laminar, o seu Nusselt médio, a razão de proporção dele não é mais igual àquela que tinha a relação entre o Nusselt médio e o Nusselt local que a gente tinha para a temperatura de superfície. Quando a temperatura de superfície é constante, a gente sabia o quê? Que o Nusselt médio ele era igual a 2 vezes o Nusselt local. Mas para casos de fluxo de calor constante, o Nusselt médio, por causa dessa relação aqui, ó, 2 sobre 3, que na verdade vai dar uma relação de 1 sobre 5, né, porque inverte, está tudo invertido aqui, a gente vê por causa desse menos 1. Se vocês forem deduzindo as coisas, vocês vão ver que sai nisso mesmo. Essa relação é de quê? De que o seu Nusselt médio é igual a 1,5 vezes o Nusselt local. Ou seja, não é mais aquela relação multiplicada por 2. Isso daqui acontece por causa dessa variação de temperatura ao longo da placa, tá? Você tem uma variação de temperatura, vai variar o seu número de Nusselt ao longo da placa, fica dessa forma. Você está mudando a troca de calor ao longo da placa. Beleza? Isso aqui é a formulação básica que a gente tem. Eu acho que eu tinha um comentário mais para fazer. Você vê que isso daqui está muito próximo, né? Era o comentário sobre isso. Tinha um comentário final. Pode ser que você tenha uma troca de calor com o comprimento inicial não aquecido, sem troca de calor. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai chegar nesse caso aqui, ó, é o caso especial 1, e o que você vai fazer? Você vai usar nesse ponto onde você tem um Nusselt, que você tem que calcular o Nusselt sem comprimento aquecido do início, esse valor aqui, o Nusselt médio, vai ser o Nusselt que você vai usar calculado, que a gente acabou de calcular agora. Ou seja, você vai pegar lá, meu escoamento é turbulento, então vou pegar esse Nusselt aqui, ó. Esse é o Nusselt médio, o meu escoamento é laminar. Vou pegar esse Nusselt médio aqui sem comprimento não aquecido e eu calculo todo o resto, o restante da fórmula que está aqui, que é essa parte aqui da fórmula. Isso aqui você mantém a mesma coisa que você usou para a parte de comprimento inicial não aquecido. É a única coisa que você tem que fazer. Se tiver comprimento inicial não aquecido e tiver fluxo de calor constante a partir de um certo ponto, você calcula o Nusselt local médio, considerando que você não tem esse comprimento inicial, usando as fórmulas de fluxo de calor constante, e coloca essa parte a mais aí que tem na fórmula que está marcada aqui, ó, que ela diz respeito justamente a essa comprimento inicial não aquecido, beleza? Então é só isso. Se tiver que misturar as coisas, só mistura um com a outra, aí vai dar a mesma coisa. Misturando tudo junto dá uma salada legal, beleza? Essa é a última dos casos especiais que eu tinha para tratar. A próxima aula será sobre escoamento, sobre cilindros e depois sobre esferas. Valeu!